Oi, gente, tudo bem? Finalmente aí chegou o AVC ACAF 2022/2, né? Que é as últimas e mais quentes dicas importantes para o vestibular da CAF de inverno, baseado no que sempre cai na CAF e baseado no que faz tempinho que não cai na CAF. Então nós vamos ir melhorando cada vez mais, né? Os nossos alunos de véspera para a CAF, para você, mesmo no desespero, assim, nas últimas semanas, estar preparado com as questões que mais caem, ou saber pelo menos o que mais cai na CAF. E esse aulão aqui nós vamos fazer uma brincadeira, né, de fazer uma interligação desse aulão aqui com o aulão passado, né, para te dar mais conteúdos ainda. Então tem muita coisa que eu vou melhorar, tem coisa que eu não vou citar, mas eu vou explicando para vocês conforme vai passando o nosso aulão. Então, nossa parte um. Então vamos lá, o que é importante você rever para esse aulão a CAF, né? Gases. Por que gases? Porque gases ele é periódico, tá? Tem anos que vai cair gases, tem um ano que vai cair gases, vai ficar um tempinho sem cair. E eu vou te mostrar como é que a CAF cobra. Só que para isso a gente tem que chegar no nível da CAF, que não é um nível tão fácil assim de gases, né? Então, primeira coisa, é legal você ter uma noção da equação geral dos gases, que a equação geral dos gases é aquela do PVT igual a PVT. Tu pode trocar isso aqui, em vez de botar número 1 aí, pode botar PI, VI, TI, né, que é inicial, PF, VF, TF, que é final. Mas quer dizer que se tu fizer essa operação aqui, quando você mudar a pressão ou volume, tem que dar uma constante, né, que vai ser essa alteração aqui. Então, é uma equação geral e ela vem de três, né, deduções muito lógicas. Só lembrando que a temperatura sim, tem que ser em Kelvin, tá? Se a questão te der em graus Celsius, cara, pelo amor de Deus, transforma para Kelvin, porque até tem temperatura, você nem pode usar aqui no denominador. Beleza? Então vamos lá. Lei de Boyle-Mariotti. O que é legal você saber que Boyle-Mariotti é quando a gente tem a temperatura constante. Então eu vou usar aqui a equação geral dos gases para mostrar quando tem a temperatura constante, né? Se eu deixar a temperatura constante, o que vai acontecer? Fica PV igual a PV. O que é legal você saber sobre isso? É que essa relação é inversamente proporcional e é a relação que mais cai no vestibular, que é pressão e volume. Quer dizer que quando você aumenta a pressão, o volume reduz e vice-versa. Então, sempre nosso gráfico tem que ser desse jeito aqui. Tu pode pegar uns pontos aqui para conferir, né? Por exemplo, se eu tiver a pressão 4, eu vou ter o volume 4. Então, repara que se eu reduzir a pressão pela metade, o meu volume vai aumentar o dobro, quer dizer, inversamente proporcional. E aí eu vou ter pressão de 2, volume 8. Então, se eu multiplicar 4 por 4, dá 16. Se eu multiplicar 2 por 8 aqui, também vai dar 16. E por isso que essa igualdade aqui equivale para qualquer ponto que tiver nesse gráfico aqui, tranquilo? O nome dessa linha aqui é chamado de isoterma, porque é temperatura constante, né? O isotérmica, tanto faz. A outra relação é a lei de Charles, que ele vai dizer que a pressão é constante. Então, tu pode olhar aqui para cima, né? Se eu tiver pressão constante e cortar aqui pressão com pressão, vai ficar VT igual a VT. O que essa relação quer dizer? Que eles são diretamente proporcionais. Quer dizer, se eu dobrar a temperatura em Kelvin, não esqueça que é em Kelvin, eu vou acabar dobrando o volume. E se eu dividir então esse V2 por T2, é a mesma coisa que dividir o V1 pelo T1, porque o valor vai ser o mesmo. Isso é diretamente proporcional. Quando a gente tem pressão constante, tenta lembrar que o aparelho que mede a pressão, ele vai ser chamado de barômetro. Então, bar é unidade de pressão, inclusive, né? Então, essa linha aqui é uma isobárica, né? Quer dizer, pressão constante. Outra relação importante é a lei de Gay-Lussac. Gay-Lussac é o que estuda os volumes, né? Lá nas reações químicas, a gente tem as leis ponderais e só tem uma lei volumétrica que é a lei de Gay-Lussac. Então, ele vai deixar o volume constante. Se a gente deixar aqui o volume constante, repare que a nossa relação é PT igual a PT. E esse PT igual a PT
quer dizer que a relação é diretamente proporcional. Se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar a pressão proporcional. E isso é legal você saber. Nós vamos aplicar na CAF isso, tá? Então, se eu dobrar a temperatura, dobra a pressão. Mas o legal é tu entender isso, ó, como isso que é a revisão, né? A gente vai só falando para você e revisando esses tópicos, tranquilo? Bom, agora se eu variar o número de mols, é um outro caso que vai ter a equação de Clapeyron. Então, isso aqui eu não posso colocar mols ali dentro, tirar mols ali. É com a mesma quantidade de gás que está ali dentro, beleza? Não posso colocar e não posso tirar quantidade de gás, mexer no número de mols que está dentro do recipiente. Então, eu vou pegar uma questão de outro vestibular que é um pouco mais fácil, tá? Só lembrando que o nome dessa linha aqui, né, como é volume constante é isométrica, isovolumétrica ou ainda isocórica, beleza? Então, vamos pegar uma questão emprestada da UX para fazer um nível fácil, tá? A dica, claro, quando tiver muito texto, né, a gente não vai ler o texto, isso vale para UX, para CAF, e vamos tentar focar direto na pergunta, né? Considere uma amostra de gás ideal com N e T mantidos constante, cara. Como ele está falando de gás, gente, a gente está pensando em quê? N é número de mols, tá? Se tu não sabe, você tem que anotar isso, tá? Quando estiver falando de gás e aparecer um N, é mols. E quando estiver falando de gás e aparecer um T, o T quer dizer temperatura. Ele não te deu os códigos aqui, mas eu acho que quando está falando de gás é meio deduzível, né? Então, se eu tiver esses dois constantes, repara que a gente caiu na lei de Boyle-Mariotti, né? Que é pressão e volume. E aí eu também tenho que saber que esse P que ele está falando aqui é pressão, mas pelo menos a unidade tinha aqui no gráfico, né? E o V é volume, então a unidade de litros também tinha no gráfico, ia ficar um pouco mais fácil. Então, essa pressão e volume, a gente sabe que eles são inversamente proporcionais e não tem como matar a questão, porque ele não te deu nenhum cálculo, nenhum número, nenhuma dica, tipo, ou tu sabe ou não. Então, eu sei que a lei de Boyle-Mariotti, ela é inversamente proporcional. E a gente tem a letra C aqui, beleza? Vamos evoluindo o conhecimento, então. Vamos lá. Equação de Clapeyron enquanto mexer no número de mols. Então, se eu mexer no número de mols, tem que levar os mols considerando. Eu não posso só botar daí na formulazinha da equação geral dos gases, tá? Porque daí não vai dar certo. Então, só lembrando a equação de Clapeyron, né? A gente tem aqui pressão, volume. O N é número de mols, o R é uma constante que equivale a 0,082. E isso aqui é para os nossos gases ideais, né? Gases ideais são aqueles que estão bem longe dos líquidos, tá? Quando você monta aquele diagrama de fases ali, ele tem que estar mais longe aqui. Então, ele vai ter aqui como é temperatura e pressão, né? Ele tem que estar aqui, ó, baixa pressão e alta temperatura, tranquilo? Ou os gases reais, né? Tentando se comportar que nem gás ideal. Esse R aqui, que é constante, é 0,082 e já te dá uma dica sobre as unidades, né? PATM, volume em litros, N vai ser número de mols e o T é em Kelvin, né? Pelo amor de Deus, não usa graus Celsius aqui, tranquilo? Tá, então, sabendo isso, vamos fazer uma questão emprestada também da UX, né? A fim de analisar a equação de Clapeyron. Então, eu tenho hidrazina, cuja fórmula clara é N2H4, uma substância que possui odor, eu acho que ela está me enrolando. Suponha que um mol de hidrazina no estado gasoso se decompõe a uma temperatura constante, então essa parte é importante, né? É uma decomposição. Eu ainda estou lendo aqui que a decomposição vai ser completa, beleza? Temperatura constante em recipiente rígido, isso é importante também, né? Porque se a temperatura é constante, eu já sei que eu não posso mexer na temperatura e recipiente rígido, quer dizer que eu não vou mexer no volume também. Formado apenas por gás nitrogênio e hidrogênio. Ou então eu vou ter que montar essa reação de decomposição, né? Então vamos lá. Primeiro, tu viu que ele deu uma dica aqui embaixo, que é para supor um comportamento ideal? Então eu posso usar a equação de Clapeyron, né? A gente chama de padre voador não retorna à Terra, PV igual a nRT. Aquele padre lá que se amarrou nos balões, sabe? E nunca mais apareceu isso. Então, padre voador não retorna à Terra. Então, eu sei que posso usar essa equação aqui, né? Porque ele está falando em comportamento ideal, né? Clapeyron. E agora eu tenho que montar a decomposição.
Então, uma reação de decomposição é aquela que só tem um reagente, tá? Se tivesse apenas um produto, seria a reação de formação. Se tivesse mais coisas, simples troca, dupla troca. Então, só pode ter um reagente, um único reagente, e vários produtos, tá? 2 ou mais produtos, senão não vai ser decomposição. Bom, agora que eu já sei que é decomposição, vou fazer a decomposição da hidrazina, que é o N2H4. E ele te diz que só formou gás nitrogênio. Então, para quem não sabe, gás nitrogênio é N2 e gás hidrogênio é H2. Eu só fiz um balanceamento aqui, né? Se eu tiver 1 mol de hidrazina, eu vou ter 1 mol de nitrogênio, por quê? É 2 nitrogênios, e aqui tem 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Então, botei o 2 aqui na frente, e aí, consequentemente, se eu tiver 1 mol de hidrazina, eu vou ter 3 mols de gases nitrogênio e hidrogênio. O que quer dizer isso? Quer dizer que se antes eu tinha apenas 1 mol e tinha uma certa pressão, já que ele quer a pressão final, sem mexer na temperatura e sem mexer no volume. Então, o que vai influenciar? O número de mols. Então, nessa equação aqui, como está tudo constante, né? Essa aqui é uma constante, a temperatura e o volume são constantes, a pressão ela é diretamente proporcional ao número de mols. Se eu tiver, por exemplo, 1 mol, digamos que eu tenho 1 atm. Chutei esse valor, tá? Se tu me desse o volume e a temperatura, eu calcularia para ti, mas não tem como calcular. Então, estou chutando o número mais fácil possível, né? 1 mol, 1 atm. Se eu triplicar o número de mols, né? Eu tinha 1 mol no início, e depois ficou 3 mols, né? Porque a substância aqui se dividiu em 3. Então, eu tenho 3 mols dessa substância. Consequentemente, minha pressão vai aumentar para 3 atms. Ó, como aqui eu não tenho certeza, né, qual é a pressão, eu não posso botar esses valores, né? Imagina que a minha pressão aqui fosse no início 10, né? Vai passar para 30. A única coisa que eu sei é que a pressão triplicou, né? Então, a pressão final no sistema, né, depois da decomposição completa, vai ser 3 vezes a pressão inicial. E por isso que nossa resposta é a letra C. Beleza? Bom, agora que a gente já aprendeu a usar aí PV-NRT, eu vou pegar uma questão difícil, que é só de PV-NRT, que eu espero que caia na CAF. Então, olha só essa questão muito bem bolada. Foi colocado 1 grama, tá? Desses carinhas aqui, de um deles, não sei qual ainda, no volume de 280 centímetros cúbicos na temperatura de 357 graus Celsius e 1 atm. Então, foi dado as unidades e algumas coisinhas, né, que a gente vai usar onde? No PV com NRT. Ainda mais que está falando que é ideal e deu R também, né? Consequentemente, nós vamos ter que dar uma ajeitada aqui, né? O volume, quando a gente fala que é 820 centímetros cúbicos, equivale a 820 ml, né? Que é 0,82 litros. A outra é a temperatura, né? Como tem que ser em Kelvin, sempre em Kelvin nas fórmulas, tá? Eu vou somar esse 357 mais 273, que vai dar 630 kelvins, beleza? Então, eu já tenho 630 Kelvin, agora sim eu posso fazer o cálculo do PV igual a NRT, né? Com o objetivo de conseguir o quê? Ah, esse cara aqui que é o número de mols. Sabendo o número de mols, eu consigo descobrir quanto que eu vou ter desses caras aqui. Então, vamos lá? Vou pegar o PV e dividir por RT, beleza? Só estou passando o R e o T dividido. Então, o P eu tenho? Sim, né? É 1, o volume é 0,82. O nosso R é uma constante, né? 0,082. E a temperatura a gente calculou ali que é 630. Então, o número de mols que eu tenho dentro do recipiente é 0,01587. Eu sei que esses cálculos não são muito legais, mas a CAF também faz a mesma coisa. Consequentemente, eu consigo descobrir quem vai ser a substância, né? Porque foi dada a fórmula aqui da substância, e se eu tenho a fórmula, eu tenho a massa molar de cada uma delas. Então, eu tenho como descobrir qual é o X. Como é que eu vou fazer isso? Ué, porque eu botei no recipiente, né, 1 grama desse gás. E se eu tenho 1 grama desse composto aí, né, o que vai acontecer? Eu vou dizer que 1 grama tem isso aqui de mols, porque a gente calculou, né, com as informações dadas. Então, esse X aqui eu achei 63,011 gramas. E 63,011 gramas, calculando a massa de todos esses caras aqui, fechou a resposta letra B. Beleza? Bom, agora sim a gente já está preparado para as pedradas da CAF, né? Então, a CAF, ela colocou, em vez de tu fazer os cálculos para o gás ideal,
ela botou a equação de Van der Waals, que vale para gases reais, que é essa equação aqui. Então, essa equação aqui é uma correção, né, na questão, na equação de Clapeyron, onde considera que o volume da própria molécula, né, não só o que ela ocupa, e considera aqui também a concentração de moléculas, né, por quanto mols por litro, né, quanto maior a concentração de moléculas, maior vai ser as interações entre elas, e isso diminui a pressão. Então, por isso tem esses fatores aqui de correção. Bom, não adianta eu tentar te explicar isso agora, no canal tem uma aula só sobre essa equação. Então aqui nós vamos simplesmente resolver a questão da CAF que caiu sobre a equação de Van der Waals. Eu acho que nesse caso aqui, a CAF foi até querida porque ela te deu a equação de Van der Waals. Então ela não pediu para decorar. Então, cara, não precisa decorar a equação de Van der Waals, beleza? Apenas substitua e tem que pensar que isso aqui é um PV igual a NRT, cara. Só que é um PV igual a NRT um pouquinho mais melhoradinho, bonitinho. Porque o N continua sendo mols, o V continua sendo volume, não importa se é ao quadrado ou não. A única novidade aqui é o A e o B, que são as constantes de Van der Waals. Só que foi dado a constante de Van der Waals, ó. O A foi dado e o B foi dado. Então, não tem segredo nenhum. Então, foi dado, olha só, o R, foi dado também o V, 2 litros, e o N, que é 1 mol. Então, como foi dado A e B, ele vai pedir quem? A pressão, né? Porque é a única coisa que ele não deu. Então, nós só tem que isolar essa pressão aqui. Vamos lá, então? Ó, tô colocando aqui, ó, N é o número de mols, que é 1, né? Então, tá aqui o número de mols. Então, onde é que tem N? Eu tô botando 1, né? Então, N igual a 1, N igual a 1, N igual a 1. Agora, o V aqui é 2 litros, né? Então, onde é que tem V, que é o volume, ó? 2 litros, 2 ao quadrado, né? Aqui é 2, beleza? Esse 0,21 é o A, né? Que tá aqui, ó. 1,021. 1,21. E aqui é 0,10, né? Então, aqui é 0,10, que é o B, beleza? Quem tá colocando aqui, tu já conhece, né? Que é 0,082. E aqui o 300 é que isso aqui está ocorrendo em qual temperatura? 27. Então, se eu somar 273, né, tem que ser sempre em Kelvin, tem que ser 300. Então, fechou aqui 300. A CAF ama 27 graus Celsius. Tanto que a gente já decorou qual é essa parte aqui, tá? Quando a gente multiplica isso aqui, a gente tem o volume ali que é 24,6. Então, a gente já tem até decorado isso de tanto que a CAF ama o 27 graus Celsius, né? Eu não sei se tu já ouviu falar que na CNTP é 22,4 litros. Na CNTP é 0 graus Celsius, tá? E como aqui é 27, aí fica 24,6 litros. Eu já decorei só por culpa da CAF, tá, cara? Que ela usa isso. Bom, agora vamos continuar. O que, que eu fiz aqui para dar esse 0,30? Cara, eu simplesmente peguei esse valor que tá aqui, tá? Que 1 ao quadrado é 1, beleza? E qualquer número multiplicado por 1 vai continuar sendo 1. Eu peguei esse 1,21 e dividi por 4. Então, isso deu 0,30 que eu coloquei aqui. Já esse valor aqui, né? 1 vezes 0,10 é 0,10. Então, eu peguei 2 e diminuí o 0,10. Então, vai ser 1,9. Agora, eu vou passar esse número aqui, né? 1,9 para esse lado de cá, dividindo. Isso deu 12,94. Já passei o 0,30, né, para o outro lado, menos, né? Ou faz menos 0,30 desse lado e menos 0,30 desse lado. E eu encontrei 12,64, resposta letra C. Essa aqui, só lembrando, foi uma questão que a CAF errou o gabarito. Acho que o gabarito original tinha dado letra A, daí o pessoal mostrou os cálculos para a CAF, né? Dizendo, ô CAF, o que aconteceu aí, rapaz? E aí ela teve que trocar o gabarito, né, para a resposta correta, que era a letra C, né? Então, dependendo do gabarito que tu tem, se não tem as alterações de uma questão anulada desse ano, né? E um gabarito trocado, tu tem que estar com o gabarito errado daí, beleza? Então tá aí, gente. E agora vamos aprofundar mais um pouquinho que é a densidade absoluta. E a densidade absoluta de um gás, cuida que não é gramas por ml, tu não pode comparar com a água, por exemplo, tá?
a densidade do ar é 1,29 gramas por litro. Tu não pode dizer que ele é mais denso que a água, que a densidade é 1, porque da água é 1 grama por ml, não grama por litro. E de gás a gente dá em gramas por litro. Como é que eu calculo isso? Assim, eu pego a pressão, tá? Para gás, né? Pressão e temperatura. Essa aqui é a única coisa que vai mudar. Se eu aumentar a temperatura, o gás esquenta, né? Então, a densidade dele vai diminuir. Se eu aumentar a pressão, né, o gás fica mais compacto, a densidade aumenta. Já esses dois aqui é a massa molar e o R é a constante. Então, esses dois não variam, né? Quer dizer, varia para cada gás a massa molar dele. Mas se eu aumentar a pressão e temperatura, eu mexo na densidade do gás. Isso aqui tu pode pensar bem simples, que vem lá do PV igual a nRT. Então, essa densidade aqui vale para gás ideal somente, né? Porque vem do PV igual a nRT, né? Onde esse Mzinho aqui é a massa colocada no recipiente dividido pela massa molar, que vai dar o número de mols. Agora eu vou fazer uma brincadeira, que é trocar o V pelo M. Se eu troco o V pelo M aqui, né? Passa multiplicando, passa para o lado aqui dividindo. E aí, quem que eu tenho aqui? A densidade. Então, por isso que eu posso dizer que a densidade aqui, né, é PM sobre RT. É daqui que saiu isso, tá? Do PV igual a nRT. Eu achei legal botar essa dedução aqui, né? Para você ter a ideia de onde é que saiu, caso você precise, né? A outra informação importante é a lei de Graham, que ele vai dizer que a velocidade do gás é inversamente proporcional à sua massa molar, que é essa massa molar aqui. Então, essa velocidade é inversamente proporcional, só que é inversamente proporcional à raiz quadrada, né, da massa molar. E esse número aqui é legal você saber de onde é que está saindo isso, que é da energia cinética de um gás, que a gente tem definido como energia cinética 3 meios de nRT. Como energia cinética é 3 meios de nRT, né, eu posso simplesmente escrever desse jeito aqui a velocidade, porque eu acho que vocês sabem que a energia cinética, né, é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Daí eu acabo cortando, na verdade, né, esse 2 com esse 2 aqui. Eu acabo cortando, né, a massa aqui pela massa daqui e vai sobrar só a massa molar, porque tem a massa molar aqui e daqui que saiu esse 3RT. Então, como a velocidade, né, ao quadrado é 3RT massa molar, a massa molar é o que pode mudar aqui de gás para gás, né? A temperatura pode mudar também, se aumentar a temperatura, aumenta a velocidade. Mas se eu tiver dois gases, né, na mesma temperatura, aquele que tiver maior massa, ele é mais lento. É isso que está te falando, tá? Aquele gás que tiver menor massa é mais rapidinho. Tanto que tu pode fazer uma relação com a densidade também, né? Porque se a velocidade é inversamente proporcional à massa molar e a densidade aqui é diretamente proporcional à massa molar, eu posso escrever assim também, que é a velocidade do gás, né, inversamente proporcional à densidade dele. Beleza? Bom, vamos ver a questão da CAF avacalhando com isso, então? Vamos lá, olha só. A densidade de um gás diminui à medida que ele é aquecido sob pressão constante. Bom, gente, vamos ter na ideia aqui que a densidade é PM sobre RT, né? Se a densidade é PM sobre RT e o gás aqui é o mesmo, né? Então, esse cara aqui é constante, esse é constante. E aí a gente vai fazer o que com a densidade? Deixa eu ver, diminui à medida que ele é aquecido. Se ele é aquecido, vamos ver, aumenta a temperatura e a pressão não muda, então a densidade vai diminuir. Então a densidade realmente diminui, eu acho que isso aí é tranquilo, né? Então, correta número 1. Outra, a densidade de um gás não, cuidado, varia à medida que este é aquecido também, sobre volume constante. Ai, ai, ai. Se ele é aquecido sobre volume constante, a gente tem um probleminha, tá? Porque se eu aumentar a temperatura aqui, tá? Sobre volume constante, eu peguei o gráfico lá do Gay-Lussac, tá? Que é o volume constante. Então, se eu dobrar a temperatura, vai dobrar o quê? Vai dobrar a pressão. Então, se eu multiplicar aqui a temperatura por 2, a pressão também multiplica por 2. E, consequentemente, isso aqui vai acabar um cancelando o efeito do outro. E aí, nesse caso, a densidade realmente não muda. Então, tá perfeito, correta 2. E agora,
A 3 diz assim: quando uma amostra de gás é aquecida a pressão constante, bom, ele está repetindo a primeira, né? É verificado o aumento do seu volume. Porque se eu aumentar a temperatura, né, vai aumentar o volume, a pressão constante, né? É a lei de Charles. Então, beleza, tudo certo até aqui. E a energia cinética média de suas moléculas mantém-se constante. Olha só, a energia cinética, a gente acabou de ver que é 3 meios de nRT. Então, se tu aumentar a temperatura, vai aumentar a energia cinética. E tem outro, pode trocar 3 meios de nRT por 3 meios, né, de PV, porque PV é igual a nRT. Então, se tu concordou que aumentou o volume, né, tu tem que concordar que vai aumentar a energia cinética também. Então, um ou outro, tá? Então, essa aqui, dizendo que a energia cinética mantém constante, tá errado, tá? Não mantém-se constante, não. Ela varia. Então, por isso, correto mesmo, só a 1 e a 2, resposta letra D. Beleza? Bom, gente, deixa eu mostrar para vocês uma lista que a gente tem aqui, que é a lista de gases do Studbook, tá? Eu preciso te dar esse recado porque ontem de noite mesmo eu coloquei essa lista aqui, tá? De gases lá no Studbook ACAF, tá? Que é legal você ter uma noção, porque você comprou o Studbook ACAF, né? E você tem que voltar lá na Hotmart, né? Baixar os arquivos que estão sendo atualizados toda semana, ainda mais agora chegando perto da prova, tá? Então tu vai ter o resumão. Se esse resumão aqui não adianta, não sabe nada, eu botei aulas completas aqui de gases, tá? Tipo aula 1, aula 2. E aí tu vai tentar fazer exatamente essas questões aqui que estão lá, que vai ser o treino. Você vai treinar com as questões da URSS, vai refazer para ver se vai acertar. Depois vai treinar com essa aqui da CAF que eu acabei de te dar, beleza? Cara, eu coloquei eu acho que mais uma ou outra aqui, mas não te preocupa, tá? Que elas têm a resolução também, cara. Então faz ali sem medo de ser feliz, tá, cara? Só que eu precisava te dizer isso, que se tu tem o Studbook, cara, o material não tá completo e inalterado, tá? Eu entro lá no sistema, coloco materiais novos e tu tem que ir baixando e fazendo conforme os que tem lá. Eu nunca vou colocar um negócio que não vai cair lá, né? Pelo amor de Deus. Tranquilo? Se tu quiser, se tu não adquiriu o Studbook ainda, desculpa. Quem não adquiriu o Studbook, cara, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vai ser o primeiro link. Tu acessa ali, compra, deve estar, como é promoção, porque tá na véspera da CAF, é 49 pila. Cara, eu acho que isso, você não compra nenhuma pizza, né? Nem pra comemorar a tua aprovação, nem nada, né? Tipo, então, é muito barato o material, totalmente dedicado, resumos, aula, e cada vez a gente vai melhorando mais, cara, porque o primeiro Studbook, ele só tinha as provas resolvidas, né? Depois, os próprios alunos e a galera que comprou, né, o Studbook disse, pô, faço por conteúdo. E daí depois o pessoal foi pedindo, põe um resuminho antes, depois já foi colocando aulas. Cara, eu acho que muito obrigado por vocês darem as dicas, né? E a gente ir melhorando isso juntos, beleza? Funções orgânicas não era o normal da CAF, cara. Por que não era o normal da CAF? Porque a CAF avacalhava, botava umas reações orgânicas, umas reações meio pesadas, assim. E agora ela fez umas questões de reações, de funções orgânicas bem de boas. Então, o que você tem que saber? Que hidrocarboneto tem uma função muito grande, só tem hidrogênio e carbono. Por exemplo, essa substância aqui. Depois, éter é quando tem o oxigênio entre dois carbonos, tá? Ele vai estar eternamente sozinho entre dois carbonos. Cuidado para não confundir com éster. Éster tem um oxigênio a mais, por isso vai no plural aqui, né? Éster. Então, se tiver dois oxigênios entre os carbonos, ó, éster. Outro, aldeído. Como é que eu reconheço? Se tiver uma dupla com carbono, só que o carbono tem que ser primário. O carbono tem que estar na ponta, porque eu posso ter essa dupla no meio, tá? E se tiver no meio, vai ser uma acetona, nome da dupla, carbonila. Então, se estiver na ponta, ó, aqui, ó, no final da cadeia, que nem na palavra aldeído, no final tem o oxigênio, ó. Cetona, no meio tem a dupla, ó, que nem na palavra cetona, o oxigênio tá no meio aqui, ó, tá vendo? Hoje já virou um oxigênio, né? Então, carbonila no meio, tem que ser um carbono aqui secundário, beleza? Outra função, amina. Lembra que a mina só tem nitrogênio. Se tiver ligado em um carbono é primária, em dois carbonos é secundária, em três carbonos é terciária.
Só que a CAF, toda vez que ela põe isso, ela acaba errando a questão e anulando a questão. Acho que ela não vai classificar a amina, não. Só não confunda com a amida, porque a amida tem dois, né? Tem oxigênio e nitrogênio. Como tem oxigênio e nitrogênio, vai um D de 2 aqui, beleza? Ó, no mesmo carbono, tá? Oxigênio e nitrogênio. Oxigênio e nitrogênio. Outra, álcool, tem hidroxila no carbono saturado, tá? Esse carbono não pode ter ligação dupla. Esse cara aqui é um álcool primário, porque está ligado no carbono primário. Álcool secundário ligado no carbono secundário. Álcool terciário ligado no carbono terciário. É diferente da classificação de amina, hein? Cuidado, se eu tiver um carbono aromático, esse AR aqui quer dizer aromático, tá aqui o nosso anel aromático, é um fenol. E se eu tiver ácido carboxílico, então eu tenho a carbonila e a hidroxila. E se eu juntar as duas palavras, né, carbonila com hidroxila, dá ácidos carboxilados ou ácidos carboxílicos, que são abreviados assim. Tranquilo? Então vamos fazer a questão da CAF, que ela baixou o nível aí, né, na orgânica e pediu funções bem bonitinha. Então essa aqui é do inverno passado, gente. Olha aí, um ano atrás, ambas estruturas possuem a função amina. Sim, eu estou vendo aqui, né, inclusive uma amina aqui secundária, né? Amina secundária e amina terciária. Então sim, verdade. Ambas estruturas possuem a função álcool. Não, cara, álcool aqui no carbono secundário, no carbono saturado, né, no caso aqui primário, álcool primário, só tem nessa, né, não tem na outra. Então essa aqui não é ambas não, né, tá errado. A massa molecular da hidroxicloroquina é 16U, maior que a cloroquina. Sim, porque eu só coloquei um oxigênio a mais, né? Aí tem gente que vai dizer assim, tipo, ah, Massor, tem um hidrogênio também a mais. Não, né, gente? Porque aqui eu tinha 3 hidrogênios, ó. E eu tirei um hidrogênio para botar o oxigênio, daí só ficou 2. Então, aquele terceiro hidrogênio ali tá aqui. Então, só aumentou um oxigênio mesmo, que é mais oxigênio, que é 16. Tanto que ele colocou aqui isso, né? E a outra é, ambas estruturas possuem um carbono assimétrico. Então, outra dica que é legal você ver aqui, né? Que é carbono assimétrico. Então, o carbono assimétrico tem que ter 4 ligantes diferentes, né? Nenhum desses ligantes que tem que ser igual. E a gente achou aqui um carbono assimétrico, né? Ligado no metil, ligado em tudo isso aqui, ligado em tudo isso aqui, aí tem mais um hidrogênio. Então, esse carbono aqui, que é o mesmo desse carbono aqui, né? Eles estão com 4 ligantes diferentes. Então, sim, é verdade, tem apenas um, né, desses carboninhos aí. Então, como a gente quer as corretas, cuidado, que quando a CAF pede incorreta, né, correta é 1, 13, 4, resposta letra B. Tranquilo? Vamos para outra, que agora é do semestre passado, a gente que ela quer função. Oh, parabéns, a CAF, eu acho que pedir função é um requisito legal, que o aluno que é bom, ele vai saber as funções, né? Um aluno que é mediano ou ruinzinho assim, ele não vai saber não. Então, primeiro, tem função amina, gente? Tem, né? Aqui é uma função amina, então é verdade. A outra tem uma função éter? Tem, né? Tá aqui, ó. O nosso carbono aqui eternamente sozinho, né? Então, eternamente sozinho, verdade. A molécula da tepotinib possui a função química nitrila. Sim, essa aqui é a nitrilo, né? Toda vez que eu tiver um nitrogênio ligado com uma tripla com o carbono, né? A gente chama de nitripla ou nitrila. Então é verdade, né? Aqui a gente tem um carbono, tá, galera? Esse carbono ele fica assim, tá? Porque ele é linear, ângulo 180. Então sim, é verdade. E a molécula da tepotinib possui 28 átomos de carbono, né? A gente sai contando todos eles aí. Eu não achei 28. Então essa aqui ela tá incorreta. Então todas as afirmações corretas, né? Mudanças na CAF, né? Ela não pede mais as incorretas, cara. Eu tô curtindo. Ela tá botando as competências do Enem e parou de botar exceto, incorreta. Parabéns aí a CAF, né? O mundo é uma evolução, né? Então, corretas é 1, 2 e 3, resposta letra B. Beleza?
Bom, gente, então vamos para a termoquímica. E aí deixa eu te mostrar uma parte muito importante, né, que é o seguinte. A termoquímica, ela sempre cai na CAF, né? Então tem um outro ano que não cai, mas é normal a termoquímica cair na CAF. Só que o que a gente acha que ia cair na CAF, tá? A gente acha que ia cair o calor de reação. Então o que eu peguei? Eu peguei esse aqui é o AVC do ano passado, tá? Então, do ano passado, no inverno lá, eu fiz esse AVC. E eu fiz o seguinte para vocês, tá? Ah, eu quero revisar polímeros. Então, eu fiz por capítulos aqui, ó. Tu vai direto em polímeros e revisa aqui, ó. 20 minutos de polímeros. Eu quero revisar oxidação. Cara, como não caiu nos outros vestibulares, né? A gente tem as estatísticas aqui. Como não caiu nesses vestibulares aqui, uma reação orgânica um pouco mais porrada, caiu só essa de eliminação. Então, a gente está esperando, tá, cara, que caia polímeros e oxidação. Então, tu vai no aulão de véspera, que foi feito ano passado, e revisa polímeros, revisa oxidação. Vocês estão vendo aqui onde é que aparece o nomezinho? Aqui, eu tive o trabalho de pegar o aulão do ano passado, né? E fazer todo por capítulos, ó. Reagente de Tollens não caiu, então pode cair. Adição nucleofílica não caiu e pode cair. Por que esse aulão aqui tem 50 minutos de reações orgânicas? Por que a gente espera da CAF? A gente, pode cair só funções? Pô, pode cair só funções, que foi o que tem acontecido aqui, caiu só funções. Mas se enlouquecer de novo e botar as reações, tu já vai estar preparado para as reações também, né? Então, na termoquímica, o que a gente está esperando, tá? Entalpia de reação. Então, entropia de reação está esperando. O que aconteceu aqui na termoquímica? Caiu de novo lei de Hess. Então, cara, não vai cair de novo lei de Hess que nem essas últimas vezes aqui. Então, vai cair entropia de reação? Vai, eu acredito que vai cair entropia de reação. Então, tu vai lá treinar entropia de reação. Só que a gente lembrou de um outro item que se não cair entropia de reação, né? Vai cair o quê? Energia de ligação. Então você tem que saber, primeiramente, que toda vez quando eu quebro uma ligação, a gente sempre vai quebrar do lado dos reagentes e vai formar do lado dos produtos. Então, se eu quebrar uma ligação, né, sempre quando eu quebro a ligação, absorve calor. Então, se eu quebro a ligação, absorve calor, beleza? Deixa eu só voltar aqui que deu tchutchzinho. Uhum. Pra variar, né, cara? Quem sabe faz ao vivo, galera. Tá aí. Se quebra uma ligação, né? Assim a gente aperta uma tecla que dá errado, né? Ó, mas não tem problema, né? Estamos em casa, tá tudo certo. Já tá resolvido. Se quebra uma ligação, absorve calor. Se forma a ligação, libera calor, libera energia, beleza? Então, esse é um pré-requisito essencial, isso tem que saber para resolver a questão da CAF. Eu vou pegar duas questões para treinar contigo para a gente chegar no nível ACAF, que é sempre mais difícil que o normal. Então, repara que nessa substância aqui, você não precisa quebrar todas as ligações, né? Então, que ligação que não tem mais aqui? Não tem mais a dupla, então eu vou quebrar essa dupla, como eu estou quebrando, né? Mais 600. Repara que a energia de ligação não quer dado sinal, é tu que vai pôr, quebra positivo. Outra, né? O que mais eu estou quebrando? Pô, hidrogênio com hidrogênio que não tem mais, né? Então, hidrogênio com hidrogênio é mais 437. Tranquilo? Então, agora eu vou formar essa ligação que não tinha, né? Porque eu quebrei a dupla, então eu vou formar a simples. Para formar a simples é menos 335. Além dessa, tem que botar os hidrogênios aqui, né? Que os hidrogênios vão ficar voando. Então, eu vou grudar eles aqui no carbono, né? Grudei no carbono. E essas duas ligações aqui, carbono e hidrogênio, deu menos 414. E agora eu vou somar tudo isso e vai dar menos 126. E minha resposta deu letra B. Claro que se tu trocar isso aqui, tá? Se tu achar que a quebra libera energia, né? Senão é negativo e formar absorve, aí você vai acabar errando a questão, né? Porque claro que vai ter resposta, né? Sempre. Então vamos tentar outra, né? Eu vou pegar emprestado aqui uma questãozinha da UX. Ó, se tu estiver treinando para CAF mesmo, né, a full, tu vai lá, a gente pega
as questões de cálculo, só as de cálculo da UX, tá? Que elas têm muita cara de ACAF e ainda com um negócio lá que tu não precisa ler o processo, né? Vai direto para a reação. Então, eu quero saber qual é a variação de entalpia da reação acima. Então, essa reação aqui é legal tu visualizar, né? Que esse cara aqui é o etileno, esse cara aqui é o cloro, e aqui eu tenho o dicloro, né? Etileno. Que no caso é dicloro etano, né? Porque a ligação dupla foi quebrada. Então, vamos começar com isso, né? Eu vou quebrar a ligação dupla, porque ela não tem mais. E para quebrar a dupla aqui é mais 614,2. Eu também vou quebrar a ligação cloro-cloro, que aqui nesse caso vai ser aqui 242,6 positivo. Agora tem que formar a ligação simples, né? Então, a ligação simples, ela nunca é a metade da dupla, né, cara? Então, não vai me quebrar só a simples achando que tá fazendo grande coisa. Tem que quebrar a dupla e formar a ligação simples, né? Assim como a ligação carbono com cloro, né? Essa ligação carbono com cloro aqui que eu tô formando são duas, né? Carbono e cloro e carbono e cloro. Então, para formar essa ligação, vai liberar menos 327, só que vezes 2, né? Menos 654,4. E para formar nossa ligação simples é 346,8. Então, eu vou somar tudo isso aqui e vou ter menos 144,4. Que é nossa resposta que vai dar a letra A. Beleza? Agora a gente está preparado para fazer a CAF. Eu tive que desenterrar uma questão antiga da CAF, mas antiga pra caramba, que é 2013.1, né, 37, que caiu energia de ligação e já faz, cara, vai fazer praticamente 10 anos aí, né, cara, que não cai e sempre cai termoquímica, então falta cair essa aqui de novo. E aí tu vai acertar, vai dar tudo certo, feito! Então vamos lá. Só que olha que uma café sacana, cara, ela pergunta assim, ó, calcule a energia média em módulo da ligação. Cara, em vez dela te dar todas as ligações que nem qualquer vestibular faz, ela não. Ela não te deu uma ligação e te deu o ΔH para ver como é que tu vai se sair dessa. Então, cara, faz normalmente. Eu tenho que saber que quando quebra a ligação absorve energia e quando forma a ligação libera energia. É isso que eu tenho que saber. Então, vamos quebrar aqui. Eu vou quebrar essa dupla que não tem mais aqui, né? Só que a dupla eu não sei, é justamente o valor que ele quer. Então, vou escrever mais x. Cloro, cloro foi dado, né? Então, cloro, cloro está aqui. É mais 243 porque eu estou quebrando. Outra, agora tem que formar a ligação carbono-carbono, né? Que foi dada aqui. Só que para formar é negativo, né? Menos 347. E também vou formar a ligação carbono-cloro. Só que repara que são duas carbono-cloro, né? Que eu peguei esse cloro, grudei aqui. E esse cloro eu peguei e grudei aqui também. Então, peguei aqui carbono, cloro. Como são duas, eu tenho que pegar esse valor que é menos 331. Não esquece que para formar em negativo, fazer vezes 2, que vai dar menos 662. E se eu somar tudo isso, tem que dar menos 154, que é o que geralmente eles te perguntam em outras questões normais. Como ele quer saber o x, eu vou ter que fazer uma equação. Eu tenho que fazer x mais isso, mais isso, mais isso, igualando a menos 154. Agora, muita calma nessa hora, né? Vamos somar essa parte negativa aqui, que vai dar menos 1009. Vamos somar essas duas partes aqui, que vai dar menos 766. Vamos somar mais 766 dos dois lados. Então, esse cara aqui sumiu. Vou somar esses dois, vai dar mais 612. Tá correto, porque eu tô quebrando. E como ele quer o valor em módulo, né? Você não coloca aí a energia, né? Não coloca o sinal, só coloca o número mesmo, que é 612. Resposta letra D. Beleza? Cara, tá aí, questão entregue de barbada. Vai cair assim. Vai lá no Studbook da CAF, baixa esse material, que também já tem as outras questões lá para tu treinar. Tem mais uma ou outra questão para treinar exatamente isso que é o que vai cair, beleza? E não esquece, claro, de passar ali e assistir calor ou entalpia de ligação, que é calor de formação, calor de combustão, que é a outra que pode cair. Eu não acredito que vai cair de novo lei de Hess, que é aquela de inverter equação e somar, sabe? Porque é o que só que tem caído. Então a gente acha que pode mudar agora. Então, cálculo químico, cara, vamos lá. O que me espantou na CAF, cara, é que o cálculo químico, cara, é muito fácil para CAF.
isso é um pouco estranho. Então, a gente está estranhando os últimos anos da CAF aí, os últimos semestres, né? A gente deixou de fazer até um aulão devido a uma cãibra mental que aconteceu. É que a CAF está ficando mais fácil, ela está tirando o exceto, a palavra incorreta, né? Então, no inverno passado, depois de muitos e muitos anos, colocou só cálculo químico, sem uma reação química, né? E a CAF ama reação química. Claro que ela vai botar também uma reação química, estequiometria, só que botou um cálculo que é um pouco mais fácil. Então, como é que eu faço cálculo químico, né? Geralmente a gente tem um truquezinho que é muito fácil, a gente começa escrevendo sempre um mol. Então, tipo, se eu escrevo um mol, eu consigo resolver a questão, só tem que fazer as associações que eu preciso, né? Então, primeiro, a fórmula foi dada, né? Da invermectina. Então tá aqui, invermectina, C48H64 e O14, né? Eles deram um mol também, a quantidade em gramas, que é 875. E eu sei que uma molécula, né, possui 48 átomos de carbono. Então, um mol da molécula tem 48 mols de átomos de carbono. E dentro desse 1 mol, né, que também tem 48 átomos de carbono, tem essa massa aqui, que é 875. E daí a CAF te deu aqui quanto que vale 1 mol, né, em número de átomos, que o mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Repara que ela também arredondou, não usa mais 6,02. E deu a massa de ivermectina. A única coisa que você tem que saber é que 6 miligramas, né, é 6 vezes 10 na menos 3 gramas. Que esse mili quer dizer exatamente isso, né? Mili quer dizer milésima parte. E se é a milésima parte, é dividido por 1000. Então, é 10 na menos 3 gramas. Então, nós vamos escrever que 48 mols de carbono é 48 vezes 6 vezes 10 a 23, que é 1 mol de átomo de carbono, né? Isso aqui equivale a 875 gramas. Mas como a ivermectina, né, só tem 6 miligramas e ela quer saber os átomos de carbono, então quantos átomos de carbono vai ter, né? Então repara que a gente tem que só obedecer o que ele está pedindo. Se ele pedisse átomos de hidrogênio, a gente teria multiplicado por 74. Se ele pedisse átomos de oxigênio, a gente teria multiplicado por 14. Se ele tivesse pedido molécula, a gente teria deixado apenas um mol e não 48. Então, eu tenho que multiplicar tudo isso aqui, né? Vezes 6 vezes 10 a menos 3. Então, já dá para ver que esses caras aqui, eles vão se cortar, né? Uhum. E aí vai dar um númerozinho que eu já fiz o cálculo para vocês, que é 1,975 vezes 10 na 20 átomos de carbono. E nossa resposta é a letra A. Tranquilo? Tá, então agora eu vou propor um exercício, cara, que se a CAF continuar assim, né, fazendo um cálculo sem parte estequiométrica, ou ela pode botar mol de novo, daí que já está preparado, já tem uma noção, né? Ou ela pode pedir a fórmula molecular. Então eu vou pegar uma questão um pouquinho nível hard, assim, o FPR, que ela faz uma charadinha. Olha só, o que pode cair na CAF. A gente tem um metal e esse metal tem uma massa de 48 gramas, que é um mol, né? 48 gramas, é a massa molar. E aí, forma um sal de cloreto bastante reativo, que em água sofre hidrólise e produz um óxido. Beleza. E aí verificou-se que 80 gramas do óxido, bom, para quem não sabe o óxido, né, ele tem o quê? Oxigênio. Então, o óxido tem oxigênio com metal, só que eu não sei os valores aqui, né? Que é a pergunta, a fórmula mínima desse óxido é... Então, eu sei que tem óxido, oxigênio, e tem o metal. Só que ele vai dizer que 48 gramas corresponde à massa apenas do metal. Então, de 80, 48 é do metal. Consequentemente, ó, se eu tenho um mol desse cara aqui, quantos mols eu tenho do metal? Depende, né? Se aqui tiver o número 2, um mol desse cara tem 2 mols do metal. Se aqui tiver o número 3, um mol desse cara tem 3 mols de oxigênio. Então, como é que eu vou saber isso? Ué, escreve aqui, né? Primeiro, massa desse cara aqui do metal é o número de mols vezes 48, que é a massa de um mol dele, né? Massa do mol. Do oxigênio foi dada aqui, que a massa é 16. Então, 16
vezes o número de mols que tem. Só que eu não sei quanto que tem. A única informação que eu tenho é que eu tenho 80 gramas do metal e 80 gramas do óxido, né? 48 é do metal. Quanto que é do oxigênio? Então, tu vai usar, tipo, uma lei de Lavoisier, né? Tipo, se eu tenho aqui 80 gramas do óxido, né? E 48 é do metal, que forma o óxido, quanto que vai ser do oxigênio? Ué, é o quanto que falta para fechar 80, que no caso, 32. E aí tu consegue ver que 48 é bem certinho 1 mol do M e 32 é 2 mols do oxigênio. Então, por isso, né, que a gente pode dizer que o X é 1 e o Y é 2. É 1 mol do M e 2 mols do oxigênio. Então, por isso que eu posso escrever assim, M1, O2. Por isso, nossa resposta vai ser letra B. Beleza? Tá, então agora vamos lá para o nosso cálculo estequiométrico, pode ser? Mostre seu apoio como valeu demais. Cara, olha só, tem uma novidade aqui. E aí eu vou fazer um teste com vocês para ver o quanto vocês realmente gostariam da parte 2, pode ser? Olha só, o canal, ele faz um tempinho agora, né? Esses dias, ele desenvolveu esse cara aqui que é o Valeu Demais, tá? Então esse Valeu Demais, você vai clicar aqui e vai fazer uma doação de 2 pila, 5 pila, 10 pila, 50 pila. Claro, pode ser a quantidade que você quiser, óbvio, né? Só que o que você vai escrever aqui, tá? Para a parte 2, você vai fazer o seguinte, ó. Ah, eu gostaria que você revisasse aqui, né? Propriedades periódicas, né? Revisasse isomeria. Escreve e me envia isso, que daí eu vou fazer a parte 2 para você. Então, cara, no celular, se tu tentar, tá vendo isso no celular, tu vai ver que os valores são bem mais inflacionados aqui. Se não me engano, no celular é 10, 20, 50 e 200, cara. Até eu achei meio absurdo, assim, tá? Não que não mereça, né? Porque o vídeo é muito bom. Então, aqui eu acho mais acessível, né? 2, 5, 10, 50. Então, bem melhor, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Se o vídeo tiver 5 desses aqui, né? Valeu demais. 5 desses valeu demais. Vocês ganham a parte 2 do aulão da CAF. E quanto antes chegar, né? Quanto antes tiver esses 5 valeu demais, quanto antes sai a divulgação da parte 2, beleza? Então vai lá, eu confio em vocês, tenho certeza que vai ter uns 10, valeu demais. E já emenda parte 2, 3 e quantas forem aí, beleza? Enquanto isso, claro, nós vamos continuar aqui, tá? Com a estequiometria. Então, cara, vai lá, me ajuda nessa parte aí. Quero ver o quanto vocês querem tanto, né, a parte 2. Então, estequiometria, isso que eu vou fazer vale para termoquímica, quando tem cálculo em gramas na termoquímica, né? E na eletroquímica, quando envolve leis de Faraday, né? Lembrando que leis de Faraday faz um tempo que não cai. E ela já está aqui no aulão para você ver. Olha só, eu coloquei para ti aqui, ó, leis de Faraday. Então, você pode revisar leis de Faraday aqui. Beleza? Então, como é que funciona isso? A gente chama de método das 4 linhas. E esse método das 4 linhas, na primeira linha sempre a gente vai ter a reação balanceada. Na segunda linha, mols. Na terceira, nós vamos passar mols para litros, gramas, coulombs, né? Se for no caso de eletroquímica. E na quarta linha, né, que eu vou fazer minha regra de 3. Só cuida que na terceira linha você tem que fazer isso de cabeça, tá? Tipo, um mol é, na CNTP, 22,4 litros. O mol é X gramas, que é a massa da tabela periódica, né? O mol em coulombs é 96.500 coulombs. Então, você não pode pôr os dados da questão. Tipo, para fazer a regra de 3 é só na quarta linha. E eu vou te mostrar isso como é fácil. Claro, quem sabe a parte mais difícil é tu montar uma reação. Quem sabe montar a reação vai ser difícil para ti, tá? Que daí, mas é outra matéria, montar a reação. Não é estequiometria, porque estequiometria não é difícil e todo ano a CAF põe. Todo ano, todo ano. Tanto que a gente acertou, né, as nossas previsões, que quando a gente falar, a gente botou aqui como estequiometria, e estequiometria cai, cara. Não, claro que vai cair, a gente sabe que cai, porque sempre cai estequiometria. Então a gente já tá ligado que estequiometria cai.
E realmente, cara, vai cair estequiometria, até 2, né? Vai cair estequiometria. Então, estequiometria é sagrado, cara. Então, vamos aprender a como fazer estequiometria bonitinho. Olha só. Apareceu uma reação aqui e pede o seguinte. O nome e a massa do composto formado, respectivamente, são. Então, que composto é esse cara aqui? Ela é um álcool. Então, a oxidação desse álcool aqui, 1, 2, 3, 4, 5... 5 carbonos, que vai ser o pentanol, vai dar o ácido pentanóico. Como a gente tem aqui primeira linha, segunda linha, olha só, a gente vai botar mols, então é 1 mol por 1 mol. Na terceira linha, né, primeira, segunda, na terceira linha a gente vai colocar gramas, né? Porque está pedindo em gramas, só que aqui eu vou deixar em mol, porque a questão está me dando 2 mols desse cara aqui. Então aqui eu deixei em mol e aqui eu passei para gramas. Então eu só peguei a massa do ácido pentanóico e passei para gramas, tá? Tipo, 12 vezes 4, mais 1 vezes 9, né? Mais 12, mais 16, mais 16, mais 1 deu 102. Como ele quer para 2 mols, ó, na minha quarta linha, eu vou colocar 2 mols igual a x, que no caso aqui é o dobro, né? Então eu sei que vai ser ácido pentanóico 204, beleza? Se é difícil para ti fazer oxidação, cara, oxidação é matéria que cai. Tu tem que voltar pro aulão da CAF, pega lá a parte que fala de oxidação, rever bem certinho, junto com o Tollens, porque isso aqui cai. Senão tem uma questão pedindo para tu fazer a reação, que nem a estequiometria vai pedir para tu fazer, identificar os produtos e tal. Já deixa um valeu demais nesse vídeo também do ano passado, beleza? Então vamos lá, continuando a brincadeira. Ó, essa aqui, combustão, pô, tem que saber fazer. As massas foram dadas aqui, tá? A massa não, mas a substância foi dada aqui. Metano, propano, octano e aqui o óleo diesel. Então não precisa nem saber de quais esses caras aqui. Então vamos pegar aqui o gás natural, que é o metano, né? Ele é o menos poluente, liberando apenas 1 mol de gás carbônico para a combustão de 1 mol de gás natural. Então vamos lá, eu tenho que saber montar a reação de combustão, só simplifiquei aqui, né? Então eu montei a reação de combustão, né? Metano mais oxigênio, dando gás carbônico e água. A combustão tu tem que saber fazer. E o mol é um mol? Porque aqui é coeficiente 1, coeficiente 1. Então, essa aqui é verdade, né? Já matou uma questão. Agora, só cuida, né? Que aqui é uma questão não tão recente, então a CAF ela botou como incorreta ainda. Ela quer saber a incorreta, né? A CAF da vida. Então, vamos lá. B fala, são necessários 548,8 litros de oxigênio para a combustão de 1 mol de óleo diesel. A fórmula do óleo diesel foi dada. A reação de combustão é mais oxigênio dando gás carbônico que a água. Eu preciso balancear isso aqui, 16 carbonos, 34 hidrogênios. Somei os oxigênios aqui e encontrei 49,2. E eu preciso desse oxigênio, que é o que ele quer. Então, isso aqui eu sei que é 1 mol para 24,5 mols. Como isso aqui está na CNTP, né? Eu vou pegar 1 mol desse cara aqui, vou deixar em mols porque ele quer 1 mol aqui, né? Eu só vou transformar esse valor aqui, né? Que é 24,5 vezes 22,4 litros. Porque isso aqui é o volume de 1 mol na CNTP, 22,4 litros, que dá 548,8 litros. Consequentemente, essa aqui está correta. Letra C, 10 litros de propano forma 132 gramas de gás carbônico. Vamos lá, propano, C3H8, a questão deu também. Então eu tenho o propano fazendo a combustão, né? Vai liberar 3 carbonos, sim, o resto não importa. Então não tem como ser diferente, né? 1 para 1 é 16 para 16, né? Então com o tempo tu vai fazendo mais rapidinho isso, né? Então isso aqui é 1 mol para 3 mols. Consequentemente, né, 1 mol desse cara aqui na CNTP eu vou passar para litros porque ele está me dando em litros. É 22,4 litros. Já a massa desse cara aqui, né, é 16 mais 16 mais 12, que dá 44. Vezes 3 dá 132 gramas. Logo, 10 litros é X, né? Pode botar o X aqui e fazer com esse cara direto, né? Então, esse vezes esse, dividido por 22,4 litros, que deu 59 gramas. Então, não confere esse valor e, portanto, vai ser a nossa resposta, né? Vamos para outra, então, só para conferir, né? Se não vai ter duas respostas, que às vezes quando a CAF vai dar umas gafes assim, né? Geralmente não tem nenhuma, às vezes.
Então, gasolina, você tem que pegar a gasolina que é C8H18, já monta aqui a combustão, então 8 CO2, né? Tem 8 carbono, como ele está falando de gás carbônico, né? Vou direto para o CO2. Quanto que é esse cara aqui é 1 mol para 8. Vou passar esse cara aqui para gramas, então, e esse cara aqui para litros, pode ser. Então, esse cara aqui em gramas eu achei 114, né? Só faz 12 vezes 8 mais 18. E aqui faz 8 vezes 22,4 litros, que deu 179,2 litros. Consequentemente, isso aqui é 171, né? O que que eu fiz? Como esse cara aqui está em quilo, né? Eu simplesmente sei que 1 quilo é 1000 gramas, então 0,71 quilogramas é 171 gramas, que equivale a X. E esse X tu não vai acreditar, eu achei bem certinho, 268,8 litros, então essa aqui está correta. E realmente a resposta é só a letra C. Beleza? Estão pegando a onda aí da CAF? Então vamos lá? A última questão de sequimetria que caiu na CAF, cara, olha só como não é difícil. A única parte que tem que saber é que a gente vai ter carbonato de cálcio, né? Com excesso de ácido clorídrico e foi dada a pressão em 27 graus Celsius. Cara, tu pode usar o PV igual NRT, né? Onde a pressão é 1, o volume eu vou descobrir agora, o N vai ser número de mols, o R foi dado, né? A CAF ela só conseguiu errar as unidades aqui, né? Porque ai, quando você isola o R, né? Fica PV dividido, né, por RT, né? Então, NT, né? Então, na verdade, tinha que ser assim, né? Ô, CAF! Que isso, CAF? Mas beleza, né? Não vou fazer de conta que a CAF não errou e tá tudo bem, né? Mas, pelo amor de Deus, né, cara? A CAF tem uns negócios que não tem como explicar. Bom, então, esse cara eu vou usar aqui, né? O 27 a gente tem que somar com 273, que vai dar o 24,6 e eu acabei já decorando, né? Que na CNTP. A CNTP é 22,4 litros. Então, a CAF, ela ama 27 graus Celsius, ela tem paixão por 27 graus Celsius, então vai ser 24,6 litros. Eu já acabei decorando sem querer, cara, de tanto fazer questões da CAF. Então, é um cálculo a menos para se fazer. Provavelmente vai ter uma questão de estequiometria, vai falar em litros e vai falar que é 27 graus Celsius, tu vai usar 24,6. Já é um cálculo a menos, tranquilo? E agora vamos montar essa reação, né? Como ele está partindo do carbonato de cálcio com excesso de ácido clorídrico, é dupla troca, tá, galera? Então, eu estou pegando o cálcio e trocando por 2 hidrogênios. Então, quando eu troco o cálcio por 2 hidrogênios, dá o ácido carbônico. E esse ácido carbônico aqui se divide em gás carbônico e água. Consequentemente, né, vai formar um sal que é o cloreto de cálcio, que vai ter 2 cloros aqui e um cálcio. Então, isso aqui é uma dupla troca, por isso que eu botei o número 2 aqui. Porque eu sei que o cálcio, né, ele é mais 2 e o cloro é menos 1 do grupo 17, por isso fica KCl2. E tem mais, né, eu preciso de 2 hidrogênios para montar o ácido carbônico, então por isso que eu botei H2CO3, então tem que ser 2 aqui, beleza? Se bem que se você errasse isso aqui não teria problema, porque o que eu preciso mesmo é fazer de 1 mol desse cara para 1 mol desse cara aqui. Então, se tu sabe que aqui tem 1 mol, tem um carbono, e aqui tem um carbono, né? Já seria uma grande coisa, não precisa nem montar a reação toda. Então, vamos lá? O que ele está me dando aqui? Ele está me dando a quantidade em litros, né? Que foi produzido desse cara aqui. Então, a quantidade em litros produzido aqui no final, né? Não mudou mais. Então, é 12 litros. Então, nós vamos passar esse cara aqui para litros, né? E a gente já passou, eu já decorei que 1 mol é 24,6 litros. E aqui eu vou deixar em mol porque ele quer a pergunta em mol mesmo, né? Então, como foi produzido só 12 litros, eu sei quantos mols tem desse cara aqui no início, que é X, né? Então, uma regrinha de 3 na quarta linha, né? Para variar. Essa é em primeira linha, segunda, terceira, quarta. Eu faço a regra de 3 e tenho 0,487, que arredondando dá 0,49 mols, beleza? Tranquilo? Tá, então vamos para outra questãozinha da CAF, tá? Que aí repara que ele quer saber litros. Além de quer saber litros, ele deu a 27 graus Celsius. Pô, então eu já vou começar usando PV com NRT, que eu vou obter 24,6, que eu já decorei.
que mais ele está dizendo? Que ele tem uma tonelada de ferro gusa, que tem isso aqui de carbono, ele quer passar para isso, e depois ele quer pegar a quantidade de carbono que saiu e vai produzir gás carbônico. Como é que eu sei que esse carbono está saindo para produzir gás carbônico? Porque está reagindo com oxigênio. Então, variou 3%, né? De 3,3 para 0,3. 3%, né? De 1.500 quilos, que é uma tonelada, né? Só lembrando que uma tonelada é 1.000 quilos, né? Então, por isso que eu estou usando aqui 1.500. Então, 3% equivale a 45 quilos de carbono. Então, tu tem que saber fazer a reação de combustão, que a gente espera que tu saiba fazer, né? Senão, tu não tem como começar cálculo estequiométrico na CAF. Então, carbono mais oxigênio dando CO2. Isso aqui é 1 mol para 1 mol. Primeira linha. Segunda linha. Na minha terceira linha, eu passo esse cara aqui para gramas, né? Que é 12. E esse cara aqui, eu uso 24,6, né? Se fosse CNTP, seria 22,4. Como eu tenho tudo isso aqui de quilos de carbono, tem que ser 45 mil quilos, né? 1.000 gramas, porque 1 quilo é 1.000 gramas, então 45 quilos é 45 mil gramas, que equivale a X, que equivale a 92.250 litros, que é a resposta é a letra B. A questão te enrolou, mas a gente cai sempre no método das 4 linhas, acho que não tem segredo, né? Vamos para mais uma que eles vão querer te enrolar bonito nessa. Ele vai dizer o seguinte, cara, olha só, que eu tenho um nome comercial de um delicato de testosterona que a galera toma e aí diz que a quantidade de testosterona formada por uma ampola do medicamento que sofre hidrólise por uma enzima específica aqui, né? Ah, então você está tomando alguma coisa, um decilato, né, de testosterona, que deve ser um éster, né, de testosterona, que sofre hidrólise e produz a testosterona. Então, eu já consigo imaginar uma reação. Pô, ainda bem que deram a massa da testosterona, porque eu não saberia de cor a fórmula. Também deram um decilato de testosterona. E a única sacanagem que tem aqui é que a ampola tem 4 ml de concentração 250 miligramas por ml. Tá, se é 250 miligramas por ml, 4 ml vai ter 1.000 miligramas, beleza? Então, deixa fazer uma reação aqui. Vou imaginar, tá? Uma reação. Vou pegar esse um decilato ali de testosterona, sofrendo uma hidrólise, né? Uma quebra pela água, e originando a testosterona. Eu acredito, como não me deu mais informação, que seja 1 para 1, tá? Eu vou pensar numa esterificação simples, mas é um chute, cara, porque não tem muito o que fazer, né? Então, 1 mol desse cara aí foi dado, que é 456,7, né? E 288,4 gramas é da testosterona. Como na ampola diz que eu tenho, né, 1.000 miligramas desse cara, eu vou obter aqui a quantidade em miligramas também, né? Então, obtive 631,5, que é a letra A. Beleza? A parte que ficou nebulosa aqui, né? Foi essa brincadeira de montar essa reação, que eu achei meio cruel, mas beleza, né, cara? Deu pra fazer igual, né? Tranquilo? Tá, vamos continuar a brincadeira. Olha essa aqui, cara. Ele deu uma vela. E aí dentro da vela diz que colocou dentro da vela a vela dentro de um copo de 300 ml. Ele deu a massa da vela, a massa das substâncias, né? A fórmula da vela. E aí a combustão completa da vela foi 24 miligramas até a vela apagar, isso. E ele quer saber qual é a densidade aproximada, cara, do oxigênio. Bom, então, se eu montar uma reação de combustão, olha só. Cara, tem que saber combustão para CAF, tá? Então, combustão, 40 carbonos, 82 hidrogênios, né? Isso foi dado aqui, né? Oxigênio, você tem que pegar 41, né, da água, 80 vezes 2, que é 160, né?
Isso aqui vai dar 200 e quanto? Não, deixa eu ver. 8, quer dizer, 40 vezes 2 dá 80, né? Tô viajando. Então, 41 com 80 dá 121. Se eu botar só o 121, aqui fica 242, e não fecha, né? Então, tem que pegar 121, dividido por 2 vezes 2, que aí tu vai ter 121 oxigênios. Então, eu tenho 1 mol de parafina, né, que vai reagir com 60,5 mols de oxigênio, que é 121 dividido por 2. 1 mol de parafina, cara, eu fiz todo esse cálculo para vocês, tá? Eu peguei esse cara aqui, 12 vezes 40 mais 82 deu 562. E eu peguei 60,5 vezes 32, né, que é a massa do oxigênio, e obtive 1936 gramas, que, como só foi consumido ali 24 miligramas, aqui vai dar X, que eu obtive 82,67 miligramas. Só que tem um detalhe, né, que a densidade, tu tem que dividir pelo volume do copo, né, que essa era a quantidade de oxigênio que tinha no copo. Então, tinha que dividir por 300 centímetros cúbicos, né, e eu obtive a densidade. Só que esse valor de densidade aqui não tem nas respostas, né, e a CAF errou essa questão. A gente conseguiu fazer, mas a CAF não. Mas é só para a gente treinar a estequiometria mesmo, né? E vai que cai de novo, tu já está preparado, beleza? Bom, agora nós vamos para reagente limitante. Só cuida que o reagente limitante só pode botar o reagente limitante na quarta linha, tá? Daí tu vai perguntar como é que eu sei o reagente limitante? É muito fácil. Tu vai pegar e vai dividir a massa que vai ser dada na questão, já vamos treinar, pela massa que está na terceira linha. Então, massa dada na questão pela massa terceira linha, né? Que é em gramas, que geralmente a gente já sabe fazer. Aquele que der o menor valor é o limitante. E é o limitante que tu usa na quarta linha, né? Na quarta linha para fazer o cálculo. Tu não me aparece com o reagente em excesso na quarta linha, pelo amor de Deus. Não vai me usar esse cara aqui para nenhum cálculo, tá? Então, bora. Se aparecer isso aqui, 200 gramas de carbonato de cálcio reage com 96 gramas de dióxido de enxofre. Eu vou escrevendo para vocês aqui, carbonato de cálcio, dióxido de enxofre, beleza? Produzindo sulfito de cálcio e CO2. Então, essa equação aqui já está balanceada, eu sei que é 1 mol para 1 mol. E ele quer saber a massa de sulfito de cálcio e o volume de dióxido de carbono. Então, eu vou ter que escrever esse cara aqui e esse cara aqui juntos, tá? Vamos lá, então. A massa desse cara aqui é 40 mais 12 mais 48, que deu 100. Isso aqui é 32 mais 16 mais 16 deu 64. 40 mais 32 mais 48, que deu 120. E 1 mol na CNTP. Ó, milagre que não usaram aí o 27 graus Celsius, né? 1 mol na CNTP é 22,4 litros. Então, se a gente vai usar aqui 96 gramas de dióxido de enxofre, 200 gramas de carbonato de cálcio, pera aí que nós vamos ter que saber quem que é o reagente limitante. Então, eu vou pegar o carbonato de cálcio, os 200 gramas, dividido aqui pela nossa terceira linha, ó, 100 gramas. Então, deu 2. Se eu pegar aqui 96 gramas de dióxido de enxofre, dividido pela terceira linha, que é 64, deu 1,5. Ó, esse é o menor valor. Esse é o nosso reagente limitante. É ele que eu vou usar para fazer o cálculo aqui. Então, agora eu faço o X aqui, né? Esse vezes esse dividido por 64, obtive 180. E esse vezes esse dividido por 64, obtive 33,6 litros. Resposta letra B. Beleza? Não se preocupe, a gente vai fazer mais uma, por se cair reagente limitante você acerta. Então, vamos lá. Ó, ele vai te contar umas historinhas aqui, né? Quando o texto é muito grande, cara, a gente risca, que nem a gente faz na UX. A ionização em 98 gramas de ácido sulfúrico são formados 2 mols de cátion hidrogênio. Então, vamos lá, vou montar a reação, primeira linha, né? Essa aqui é a ionização do ácido sulfúrico. Então, 1 mol desse cara forma 2 mols de cátion hidrogênio. Consequentemente, né, se eu tiver 1 mol desse cara aqui, vou passar para gramas, que é 98. Vai formar 2 mols de cátion hidrogênio, nem precisou a quarta linha, porque é exatamente o valor de 1 mol é 98 e já deu em mols aqui, então tá correto, vamos para outra.
A dissociação de 2 mols de carbonato de sódio, escrevi o carbonato de sódio, né? O sódio é mais 1, o carbonato é menos 2, por isso que o 2 veio para cá, né? E o 1 veio para cá, beleza? Então, vai formar 2 sódios e um carbonato. Consequentemente, né? Vamos colocar aqui 1 mol para 2 mols para 1 mol. Vamos tentar focar no cátion sódio. Então, se eu tiver 2 mols e aqui número de moléculas, vamos deixar esse cara aqui em mols e vamos passar isso aqui, né, em número de cátions, né? Então, 1 mol é 6 ponto, ele deu aqui, né, 0,22 e então aqui é 2 vezes isso, né? Consequentemente, 2 mols vai ser o dobro disso aqui, que vai dar 24,088, que não é o que tem aqui, então essa está errada. A CAF pediu as corretas. Olha aí a CAF, né? Em 56 litros de gás carbônico existem tudo isso aqui de átomos totais. Ah, é? Vamos ver. 1 mol de gás carbônico, né? Tem 6,022 moléculas. E como é CNTP, né? É 22,4 litros. Opa, cadê o 27 graus Celsius? Então, se eu tenho tudo isso aqui de moléculas, né? Quantos átomos tem aqui? Olha, o número de moléculas que a gente vai achar em 56 litros é 15,055 vezes 10 a 23. Moléculas, tu não vai confundir com átomos, né? Porque essa molécula aqui tem 1, 2, 3. Então, vamos multiplicar por 3 átomos, que vai dar 45,165 vezes 10 a 23, ou 4 ponto, vírgula, né? 516 vezes 24 átomos totais. Então, pô, perfeito essa aqui. E a última aqui para encerrar, né? Na reação de 36,5 gramas de ácido clorídrico com 80 gramas de hidróxido de sódio. Esse aqui é o nosso objetivo, né? Que é para ver o reagente limitante. São formados 2 mols de água. Então, vamos lá. A primeira linha é 1 mol para 1 mol para 1 mol para 1 mol, né? Tudo 1 mol, já está balanceado. Tem que montar a reação de neutralização? Tem que, né? Assim, a gente espera que você saiba, né? A gente tem que pegar esse hidrogênio aqui, né? E juntar com a hidroxila, né? Então tem que juntar esses caras aqui, que vai dar esse casalzinho aqui, né? Only you. Tá, então agora vamos ver. Se eu tiver 1 mol, né, de ácido clorídrico é 36,5 e 1 mol de soda cáustica é 40 gramas. Como ele quer saber mols de água e não gramas, né? Eu deixei a água em mols mesmo. Então eu vou dividir, né? 36,5 por 36,5, que é o que foi dado pelo que eu coloquei aqui na terceira linha, então deu 1. E aqui foi dado 80 gramas de hidróxido de sódio, só que aqui é 40, né? Então aqui deu 2. Então esse cara aqui é o menor valor, e esse cara aqui é o meu reagente limitante. E é por isso que nós vamos usar ele aqui, combinado? Então, 36,5 gramas formam 1 mol de água e não 2. Está errado essa. Nossa resposta é a letra C. Beleza? Bom, vamos lá. Estequiometria sempre cai. Bora, estequiometria. Tá, agora a paranoia é o seguinte. Se aparecer reagente com impureza, tu tem que tirar a impureza e colocar apenas o reagente puro na quarta linha. Na quarta linha, não me põe em outra linha. Então, tu tira a impureza e somente o reagente puro é que está na quarta linha. Tenta focar isso, tá? A gente não trabalha com reagente em excesso, só reagente limitante na quarta linha. E a gente só trabalha com a pureza na quarta linha também. Então, nós vamos fazer umas questões que já caíram na CAF, né? Vamos lá. O que ele vai fazer aqui? A gente tem o etino, combustão. A combustão tem que ter oxigênio. Ele está pedindo aqui o volume de ar. Cuidado que no volume de ar só tem 20% de oxigênio, que é o reagente puro que a gente quer, né? Então, vou montar a combustão do etino, tá, cara? Esse aqui é o etino. Preciso balancear aqui, né? 2 carbonos. Aqui 2 hidrogênios, então aqui vai 1. E oxigênio 5 meios, né, cara? Porque é 2 vezes 2, que dá 4, mais 1, 5. E 5 meios vezes 2 dá 5. Então, é 1 mol desse para 2,5 desse.
consequentemente é 26 gramas, tá? É 12, com 12, 24, mais 2, 26. E aqui ele está me dizendo que é a CNTP, então se 1 mol, né, é 22,4, 2 mols é 44,8, então 2,5 é 56 litros, beleza? Então, como ele está querendo saber para 780 gramas, 780 gramas é X, esse X é 1.680 litros, só cuida que esse é do reagente puro, que é do oxigênio, que é apenas 20% do ar, né, que tem um monte de impureza, que no caso é nitrogênio, que não reage, né? Então, para saber quanto de ar que vai ter, é 8.400 litros, beleza? Mas eu faço outra contigo envolvendo isso, não te preocupa, vamos ver se tu consegue entender a manha, né? Vamos lá. Ó, a decomposição térmica é desse carinha aqui, tá? Que é o clorato de potássio, 50 gramas. Liberou isso aqui de litros, vamos então ver, é CNTP. Pô, já deu até a CNTP aqui, legal. Então, vamos montar aqui a combustão, a decomposição dele, né? Então, clorato vai formar Cássia-Eller e 3 meios de O2, né? Então, como a decomposição dele, né? É legal saber reação de decomposição, tá? Ainda mais para CAF, tá? Principalmente a decomposição desse cara aqui, né? Ó, que envolva CO2. Então, tem que saber reação de decomposição para CAF. Sabendo a reação em estequiometria é fácil, porque a gente tem um mol aqui para 1,5, né? 3 dividido por 2, 1,5. Cara, aqui é 1,5, né? Porque é 1,5 vezes 2 que dá 3 oxigênios, que é 3 oxigênios que eu tenho aqui. Então, esse cara aqui a gente vai passar para gramas, tá? Então, passei para gramas esse cara, deu... Usei bem certinho as massas que a CAF me deu aqui, tá? Então, deu 122,6 e aqui 33,6 litros. Porque esse valor aqui é para 1 mol, né? Como eu tenho 1 mol e meio, eu somei com 11,2, né? Deu 33,6 litros. Mas como ele está falando em 50 gramas, só cuida, né? O que ele quer saber, cara, qual que vai ser a pureza do cara. Então, eu vou usar o oxigênio aqui para saber a pureza, né? Então, eu vou colocar o oxigênio aqui e vou saber quanto que tem impuro, porque eu sei que na quarta linha só tem um material puro, purinho, purinho, purinho. Então, esse 24,52 é um material puro. Como esse é um material puro, eu vou analisar, né, quanto que tem de impureza naqueles 50 gramas. Os 50 gramas é 100%. O material puro, que é da quarta linha, como é que eu sei? Porque na quarta linha só tem material puro, é 24,52, isso equivale a Y, e o Y equivale então a 49,04. Resposta letra C. Beleza? Vamos então para uma novidade que a gente espera que a CAF coloque, que é rendimento. Então, faz uma década que a CAF não coloca rendimento, então quem sabe seja nesse vestibular que a CAF vai colocar rendimento. Então, a gente não tem nenhuma questão atual de rendimento da CAF. Então, a regra de 3 funciona assim, tá? Tudo que você obteve na quarta linha, usando reagente limitante, reagente puro, tudo na quarta linha é o meu rendimento de 100%. O que não é a realidade, porque na realidade dificilmente uma reação é 100%. Então a gente faz uma quinta linha e descobre qual é o rendimento, descobre quanto vai ser obtido. Então, como a gente não tem uma questão recente da CAF na última década, né, envolvendo rendimento, eu vou pegar uma questão emprestada do Enem mesmo. E o Enem ele vai me dizer que eu tenho 75% de pureza dessa substância aqui, que é a esfalerita, e aí foi usado aqui 100 quilos. Então, se eu tenho 100 kg de esfarelita, né, com 75% de pureza, eu tenho 75 kg de esfarelita para usar só o reagente puro, né? Então, já tem meu reagente puro aqui. Agora, eu tenho que fazer a relação, né, porque ele quer o zinco metálico. Então, esse cara aqui é 2 mols para 2 mols, só que do óxido de zinco é 1 mol para 1 mol. Então, como a proporção aqui é 2 para 2, eu posso dizer que é 1 para 1. E como a proporção aqui também é 1 para 1, né, fica 1 para 1 para 1. Eu vou escrever isso e essa é a nossa primeira linha, que é 1 para 1. Segunda linha, então, eu botei mols, né, que é 1 mol para 1 mol. Na terceira linha, eu coloco gramas, né? O Enem não tem tabela periódica, então ele é obrigado a te dar gramas desse cara. E é obrigado a te dar gramas esse cara aqui.
Todas as outras gramas aqui é inútil, né? Porque os nossos métodos não precisam de nada disso. Então, é 97 gramas para 65. Então, eu vou pegar somente o cara puro, tu não pode usar impureza, e vou obter aqui 50,26. Claro que vai ter a resposta letra D, só que isso é para 100% de rendimento. E essa é a questão que vai derrubar a galera na CAF, menos você, guerreiro. Porque tu vai pegar o rendimento que é 80%, vai colocar aqui 80% de rendimento e vai obter o valor que é 40,21. Resposta letra C. Show? Eu sei, tá inseguro, vou fazer mais uma, vou pedir mais uma emprestada pro Enem. Inclusive envolvendo reagente limitante. Carinha de ACAF, hein? Que carinha de ACAF. Inclusive o Enem ele deu a reação. Essa reação ela tá balanceada, então se ele já deu a reação, cara, eu nem leio mais questão nenhuma. Eu vou direto fazer as proporções que eu sei, né? Que é 1 mol para 1 mol para 1 mol. Então eu só não vou pegar esse cara aqui porque ele não quer. Ele tá dando 32 gramas de metanol, que é esse cara aqui que foi obtido, a partir de 142 gramas de brometo de metila também, tá aqui brometo de metila, e 80 gramas de hidróxido de sódio. Poxa, cara, ele deu dois reagentes, então eu vou passar tudo isso aqui para gramas primeiro, né? Então ele deu as massas aqui, porque o Enem não tem tabela periódica, então eu vou somar aqui 80, né? Mais 12, mais 3 que deu 95. Somei 40 mais 16 mais 1, 40. E aqui 12 mais 3 mais 16 mais 1, 32. Então, ele está me dando 142 de brometo de metila. Cara, eu vou ter que fazer isso aqui. 142 dividido por 95 deu 1,5. E aqui 80, né? De soda cáustica dividido por 40, que dá 2. Já tenho aqui o meu reagente limitante, que é o menor valor nessa divisão. Então, eu vou usar esse cara aqui, 142 gramas. Eu vou obter quanto? Faço uma regrinha de 13 e descubro que deu 48. Só que isso não confere com a realidade, porque o Enem diz que foi obtido quanto? 32 gramas de metanol. Então, 48 é se o mundo fosse perfeito, 100% de rendimento. Como só tem obtido 32 gramas, isso aqui vai ter que ser Y, e esse Y aqui é 67,7, aproximadamente 67, quer dizer 66,7, né, que é aproximadamente 67%, resposta letra D, beleza? Então tomara que caia o rendimento, e aí só vocês vão conseguir fazer a questão da CAF, tranquilo? Eu posso até usar a fórmula aqui, né, que o Enem me deu, só que por favor, não faça isso, use o nosso método, que é muito mais tranquilo, beleza? Então, para encerrar a brincadeira de sequimetria, tem um negócio que é exclusivo da CAF, cara, a CAF avacalha com isso, que é a mistura. Se a CAF te der uma mistura de reagentes, cara, pelo amor de Deus, não tenta fazer uma reação com os componentes na mistura numa reação só, porque tu nunca vai conseguir. Então, se der uma mistura de duas substâncias, monta a reação das duas substâncias separadas, se precisar, depois tu soma. Mas a gente não trabalha na química com mistura, tá? Fazendo reações com mistura. Então, o que a gente vai fazer, tá? Se aparecer essa mistura, a gente faz reações separadas e depois a gente soma ou analisa. Então, vamos pegar uma aqui bem emblemática aqui da CAF, tá? Que como faz um tempo que não aparece, a gente acha que pode cair. Olha essa aqui. Olha, ele está te dizendo que tem 5,8 gramas desse cara. E ele te diz assim, ó, cuida, isso aqui é um óxido duplo, é uma mistura. E ele quer saber os gramas de ácido sulfúrico que vão reagir. Então, cara, primeiro monta para uma substância a reação com ácido sulfúrico, tá? Aqui é dupla troca, não tem segredo, né, cara? Lembra que dupla troca não muda o NOx. Então aqui tem que dar água, tu pode matar pela água ou pelo ferro, que o ferro aqui é mais 3, o SO4 menos 2, né? Ó, o ferro 3 e o SO4 2. E esse outro ferro aqui é mais fácil ainda, né? Porque é ferro 2 SO4 menos 2, vai ficar assim mesmo. Agora sim, nesse caso, convém somar. Então nós vamos somar esses dois. Nós vamos obter esse cara aqui, que é ferro 3O4, mais 4 mols desse cara aqui. E aí eu sei pelo menos a reação, né? Porque eu só somei aqui, ó. 1 com 1 deu esse cara aqui, que é a mistura. E 3 com 1 que deu 4 aqui, beleza?
Então, eu sei que é 1 mol para 4 mol. A massa desse cara, a gente somou 56 vezes 3, 16 vezes 4, deu 232. Aqui a massa de um açúcar, que é 98 vezes 4, deu 392. Como ele deu 5,8 gramas essa mistura, a quantidade em gramas desse cara é 9,8 gramas, beleza? Resposta letra C. Outra, né, que faz um tempinho que não cai mistura, repara só, que ele pegou uma mistura de carbonato de cálcio e carbonato de amônio. Foi aqui até completa a decomposição. Produziu 0,4 mols de dióxido de carbono e 0,1 mol de óxido de cálcio. Cara, então primeiro monto carbonato de cálcio se decompondo. Isso aqui é 1 mol para 1 mol. Se eu tenho 0 mol de óxido de cálcio, obrigatoriamente veio daqui. Então eu tenho um 0 mol desse e tenho 0 mol desse. Então eu já sei quanto que tem de carbonato de cálcio, que é 0 mol. Quantidade de carbonato de cálcio 0 mol e carbonato de amônio tem quanto? Monta a decomposição do carbonato de amônio, cara. Decomposição K é legal de saber. Então esse carbonato de amônio, 1 mol dele gera 1 mol desse cara aqui que é o CO2, porque só tem um carbono aqui, só pode ter um CO2 aqui. Consequentemente, né? Se eu tenho 0,3, de onde é que eu tirei 0,3? Cara, se eu tenho 0,1 mol desse, né? E o total que foi liberado aqui de dióxido de carbono é 0,4, então, consequentemente, tem que ser 0,3 desse. 0,3 desse vai gerar 0,3 desse. Então, é 0,3 de carbonato de amônio. Então, tinha que ser 0,1 e 0,3. E foi tão difícil que a CAP também errou a questão. Mas, pelo menos, você está treinado com isso, beleza? Então, finalmente terminou, cara. Vamos para a parte 2. Mostra seu apoio aí, como valeu demais. Cara, a dica é usa o teu notebook, tá? O teu laptop aí para doar, que tu pode doar 2 pilas. Se a gente conseguir 5, tem a parte 2. Não usa o celular que é mais caro, mas também, cara, eu acho que vale, né? Vale. Se tu passar aí, eu acho que não vai ter preço, né, cara? E, pô, é muito barato fazer qualquer doação aí. Beleza? Vou deixar os links, então, para vocês aqui, tanto do Studbook e outras informações importantes. Então, valeu, gente. Forte abraço, boa prova. Vai com tudo. Revisa isso aí umas 3 vezes, cara. E vamos lá, vamos para a parte 2. Conto com vocês aí. Abração, bons estudos. Tchau.